Olá, esse trabalho é sobre pneumatose intestinal e foi realizado pelas acadêmicas Fernanda, Isabela, Heloísa e Beatriz, sob orientação da doutora Fabiana e do doutor Jacques. A pneumatose intestinal é definida pela presença patológica de gás na parede do intestino delgado ou grosso. Nessa tomografia, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico da doença, a gente pode observar o acúmulo de bolhas de ar na parede do intestino delgado, que é indicado pelas setas brancas. O objetivo desse estudo foi apresentar uma visão geral sobre os aspectos fisiopatológicos da pneumatose intestinal e suas repercussões clínicas, através de uma revisão de literatura. O mecanismo pelo qual ocorre a formação da coleção de ar inclui causas mecânicas, bacterianas e pulmonares, sendo que a ruptura da integridade da mucosa sempre está presente. De acordo com a etiologia mecânica, o gás sai do lumen e atinge a parede intestinal pelo aumento da pressão intraluminal, ou então por alterações na permeabilidade da mucosa. Já na etiologia bacteriana, sugere que a alteração na mucosa intestinal associada à proliferação de bactérias aerogênicas predispõe à invasão das alças do intestino, resultando na produção excessiva de gás intramural. Além disso, algumas doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica e a asma, elas podem levar a aumento da pressão torácica, causando ruptura alveolar e difusão do gás até a serose gastrointestinal. Quanto à classificação da doença, ela pode ser dividida em primária e secundária, sendo que na primária a coleção gasosa é de natureza benigna e idiopática, geralmente cística, correspondendo a 15% dos casos. Já a secundária, ela é responsável pela maioria dos casos, cerca de 85%, e está relacionada a uma variedade de patologias, e tem uma distribuição gasosa mais linear. Em relação à sintomatologia, a presença de dor abdominal, obstrução e sangramento é a mais comum. Entretanto, grande parte dos pacientes eles são assintomáticos. Além disso, o quadro varia de acordo com a região intestinal que é acometida. Por exemplo, no intestino delgado, a doença cursa com vômito, dor e distensão abdominal, perda de peso e diarreia. Já quando atinge o cólon, pode ocorrer diarreia, hematoquesia, dor, distensão abdominal e constipação. Cerca de 3% dos pacientes eles podem ter complicações, como, por exemplo, obstrução, volvo, aderências, hematoquesia decorrente de ulceração da mucosa adjacente aos cistos, até pneumoperitônio devido à ruptura de cistos subserosos, peritonite e choque séptico. A doença ela é mais frequente diagnosticada da quinta à oitava década e apresenta maior prevalência, a mesma prevalência em ambos os sexos. O diagnóstico ele pode ser feito por radiografia e tomografia computadorizada abdominal, sendo que a última ela é mais sensível. Em relação aos achados característicos que a gente pode observar na TC, temos a presença de ar na parede intestinal do tipo bolhas ou cistos, que são típicos da forma primária, e do tipo linear ou curvilíneo, que são mais frequentes na forma secundária. Além disso, a presença de gás no sistema venoso portal, ela pode sugerir perfuração, obstrução ou isquemia mesentérica, sendo considerado um sinal de emergência. O tratamento da doença ele é dividido conforme a emergência do caso. Em casos emergentes, se o paciente apresentar sinais de peritonite, acidose metabólica, lactato maior que 2 milimols por litro, ou gás venoso portal, é realizada então uma laparotomia exploratória e nos casos não emergentes a conduta é feita conforme a gravidade dos sintomas. De uma maneira geral, é receitado antibióticos como, por exemplo, o metronidazol, uso de oxigênio inalatório e uma dieta alimentar. É sempre importante correlacionar a história clínica com os exames complementares para definir a conduta terapêutica mais adequada ao paciente. Nesse contexto, com o uso cada vez mais frequente dos métodos diagnósticos de imagem, a pneumatose intestinal vem tendo um crescente aumento na incidência, o que torna essencial o avanço em pesquisas científicas e literaturas acerca dessa patologia.